Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 91. Diz a palavra de Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Peça a Deus que fale ao seu coração, que continue a falar ao seu coração, que nós tenhamos ouvidos e corações abertos para a palavra de Deus. Amado Deus, querido Pai, te louvamos por tua palavra. E como ela é preciosa, ó Deus, em nome de Jesus, grava em nosso coração a palavra do Senhor. Para que possamos experimentar, ó Deus, essas verdades, termos experiências contigo e crescermos na comunhão com o Senhor, na comunhão com a tua igreja. Deus, tira-nos do raso, do superficial, dai-nos profundidade na vida cristã. Abençoa, Pai, o teu povo aqui em toda a face da terra. E aonde quer que essa mensagem chegue, ó Pai, fala o coração de cada um, transformando para a tua glória. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, especialmente pela vida da nossa irmã Edmara. Que o Senhor, ó Deus, tome de conta, curando, restaurando, fortalecendo a tua filha, a tua fé, a tua serva, Pai, dando, ó Deus, fé, esperança e confiança em Ti. Juntamente com toda a sua família, salvando, ó Pai, cada um, ó Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 91. Talvez esse seja um dos salmos mais queridos por muitas pessoas. Quem nunca aqui foi em algum lugar, talvez numa casa, em algum lugar, e achou aberta a Bíblia no Salmo 91. Isso já aconteceu com você? Em muitos lugares as pessoas deixam lá o Salmo 91 aberto, a sua Bíblia, com o objetivo de espantar o olho gordo, espantar alguma coisa ruim, espantar os maus espíritos, mas a palavra de Deus não tem esse objetivo. Ela não é um amuleto para a gente deixar aberto lá e assim, isso por esse simples fato já está abençoado. Não, nós precisamos de ler e guardar a palavra de Deus no nosso coração. E esse salmo, eu tenho uma história que Deus me deu com esse salmo, cerca de, quando eu tinha uns 19, 20 anos mais ou menos de idade, um congresso de jovens na cidade de Anápolis. Esse congresso de jovens era realizado pela Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Anápolis, e as caravanas dos interior, a gente morava em Carmo do Rio Verde, e eu queria estar participando, aprendendo mais, juntamente com os jovens, aquele fervor, aquela vontade de aprender da palavra de Deus. Fui então também nesses dias de congresso lá em Anápolis. Saímos de Carmo do Rio Verde e fomos para Anápolis. E lá tinha vários pregadores, pregadores famosos, pregando a palavra de Deus. E naquela época, não é como hoje,
tinha fitas cassete, as mensagens eram gravadas assim, ó. Você lembra disso aqui? Fita cassete. Esse aqui daquele ministério que existia, não existe mais, há 20, né? O Caio Fábio, que inclusive estava na televisão também, Vinde, né? Fitas assim, e aí eu com aquele vontade, com aquela sede, a palavra de Deus, o que eu fiz? Ouvindo o Salmo 91, comprei a fita, né? Terminando o congresso, voltei para casa e colocava a fita para ouvir, ouvia. E aí eu decidi também, em uma noite, sentado na cama lá, em casa, no meu quarto, eu decidi memorizar todo o Salmo 91. E memorizei todo o Salmo 91, como alguns outros salmos também, tive a oportunidade de memorizar. E também a mensagem, né? E parte da mensagem que eu quero transmitir hoje para os irmãos, né? É justamente desse dia que tive a oportunidade de guardar. Isso tem o quê? Mais de 30 anos atrás. Tive a oportunidade de ouvir essa mensagem e guardá-la no meu coração. A primeira coisa que precisamos entender sobre o Salmo 91 é que essas verdades aqui são espirituais. Não está falando de algo material. Não está falando de algo físico. Uma guerra física. É como se o crente fosse blindado e que nada vai acontecer com o crente, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então nada vai me acontecer de ruim. O Salmo não está dizendo isso. O Salmo está dizendo uma guerra espiritual contra os demônios, contra os principados e potestades. Porque o crente também, que ele vive nessa face da terra, nós sofremos também. Nós padecemos também juntamente com as pessoas que vivem nesse planeta, né? De enfermidades, de lutas, mas na guerra espiritual, né, estamos guardados pelo Senhor. Satanás, o diabo, não pode te tocar por nenhum instante sem a permissão de Deus. Isso jamais pode acontecer. Foi o caso de Jó. Satanás só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Caso contrário, jamais, né? Então, quem tem que fugir do crente é o de Satanás, não é o crente que tem que fugir do diabo. A palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o Salmo trata dessa guerra espiritual, do qual nós estamos revestidos com a armadura de Deus, para que nós venhamos vencer o mal nesse mundo perverso, tenebroso do qual nós vivemos. Eu pergunto para você, você quer experimentar mais de Deus na sua vida? Quer experimentar de Deus? Amém? Como esse salmo nos apresenta, não é maravilhoso esse salmo? Quer experimentar mais do Senhor na sua vida? Então, vamos entender aqui 4 coisas que eu quero passar para os irmãos para experimentar mais de Deus, experimentarmos de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos de aprender a viver o poder da confissão de fé. O poder da confissão de fé. Olha que o salmista diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele habita onde? No esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, olha a declaração de fé dele. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Você pode dizer isso também? Ele faz a sua declaração confiante no seu Deus, no seu Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Queridos, como que nós precisamos trazer à memória a confissão de fé que um dia declaramos e que segue a nossa vida, né? Que deve acompanhar a nossa vida, a nossa trajetória cristã, porque há poder na nossa confissão de fé. Aqui o salmista está declarando a sua fé no seu Senhor, como seu refúgio e seu baluarte, Deus em quem ele confiava. E eu queria trazer aqui a sua lembrança, o dia da sua pública profissão de fé, do seu batismo.
Você lembra? Quando o pastor leu aquelas perguntas ou falava, fez aquelas perguntas para você e você disse, sim, sim, confesso, prometo. Eu quero te lembrar, como, por exemplo, crede em um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador da nossa alma e doador da vida. Você crê? Amém? Posso ouvir um sim forte, um amém forte, amém? Amém? Amém. Você crê nas Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testamento, como a palavra de Deus, a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as outras doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê? Sim? Amém? Você confessa que foi concebido em pecado, que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado antes a fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Você confessa? Amém? Amém. Você crê firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá todo o que lhe pede. Você crê nisso? Amém. Você está então, sinceramente, arrependido dos seus pecados e tem desfeito diante de Deus e resolvido a fazer uso zeloso dos meios de graça que Deus te ordenou para o seu bem, o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da lei do Senhor, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça. Você promete? Amém? Glória a Deus. E prometeis ainda mais, como membros dessa igreja, se sujeitar às autoridades, à sua disciplina, e as autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto esses irmãos e irmãs, liderança da igreja, forem fiéis às Sagradas Escrituras. Amém? Você lembra disso, meu querido? Nós não podemos esquecer da nossa declaração de fé e deve acompanhar a nossa vida. E aí ele diz assim, a profissão de fé e as solenes promessas que acabais de fazer diante de Deus e diante dessa igreja, sendo sinceras, importem uma aliança entre vós e Deus, da qual ele promete ser o seu único Deus e vocês prometem pertencer a Ele. Glória a Deus. E aí vocês recebem o batismo, que é a água, símbolo da aliança de Deus, do Espírito Santo, e há outros que já batizados fazem a sua pública profissão de fé. O poder da confissão de fé. Você quer ver mais confissão de fé? Quem na sua Bíblia tem aí o credo apostólico? Você tem? Quem sabe de cor o credo apostólico? Vale a pena também você memorizar. É a nossa confissão daquilo que nós cremos. Um resumo daquilo que nós acreditamos, da palavra de Deus, porque nós cremos não é alguma coisa que a gente dá um salto no escuro, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Não, nós temos um corpo de doutrina, de verdades, das quais nós acreditamos e cremos diante do Senhor. Então, o credo apostólico, quem tem aí? Vamos ler juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Glória a Deus. Essas verdades que alguns acham, né, que pertencem à Igreja Católica, não, queridos, isso aqui são verdades que nós cremos da palavra, de um resumo da palavra de Deus, né, para nós, seu povo, a sua igreja. Então, há poder na confissão de fé. E por isso o salmista diz, ele fala, diz ao Senhor, verso 2, tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, tu és o meu Deus, em quem eu confio. Que você possa declarar também a sua fé, as verdades da palavra de Deus. E já falando em verdade, outra maneira de experimentarmos Deus na nossa vida, além da confissão de fé, é o poder da verdade. Poder da confissão de fé, em segundo, o poder da verdade, que vem logo em seguida, quando ele diz aqui, pois ele te livrará, verso 3, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, é pavês e fortaleza, é a verdade do Senhor. Por isso, meus queridos, nós temos que ser um povo da verdade, que ama a verdade da palavra de Deus. Como nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, falando sobre a santificação, então, nós santifica-os na verdade, diz o João 17, a oração de Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus queridos, que possamos dedicar tempo à palavra de Deus, que é a verdade do Senhor. Há poder na verdade de Deus. Uma das minhas preocupações nos nossos dias tem sido quanto à negligência, infelizmente, de muitos crentes, quanto à leitura diária da palavra de Deus. Isso é uma triste situação da qual o povo evangélico tem vivido, infelizmente. Não se conhece mais a Bíblia, porque não lê. E muito menos tem a preocupação de praticar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em João 17. Se você não memorizou ainda esse versículo, queria incentivar você a memorizar esse versículo. João, capítulo 17, a oração de Jesus por nós. João 17. Achou? Vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Jesus está orando por quem, irmãos? Por você, por nós. E nós precisamos, então, cooperar com o Espírito Santo para que essa santificação aconteça na nossa vida, lendo a palavra do Senhor todos os dias, se dedicando tempo para estar na Escola Bíblica Dominical, para estar nas quintas-feiras aqui na igreja, para aprendermos como tem sido importante e abençoador os estudos bíblicos. Mas eu tenho sentido falta da igreja. Por que você não vem? Por que você não vem na quinta-feira? Por que você não vem na Escola Bíblica Dominical? É por alguma força maior que te impede? Ou é por negligência mesmo? Se for por negligência, peça perdão a Deus, meu querido, e não deixe de participar dos estudos da Palavra de Deus. Há um preparo. Tanto eu como aqueles que ministram se preparam, se esforçam para trazer um alimento espiritual para a igreja. Mas é triste, é desanimador quando você vem e cadê?
aqueles que deveriam estar aqui para receber o alimento espiritual. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, o Senhor nos diz nesse salmo, no versículo 4, que a verdade é pavês e escudo. Pratique a verdade, leia a palavra de Deus, seja da verdade e seja cheio do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Outro poder que nós devemos experimentar, para experimentar Deus na nossa vida, é o poder do amor. Poder do amor. Olha, quando ele vai falando em sequência vários acontecimentos que acontecem na vida do servo do Senhor, por ele declarar a sua fé em Deus, pela viver a verdade. E aí ele diz no verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Irmãos, que poder extraordinário há no amor. Primeiramente, o amor de Deus por nós, é enviar Jesus Cristo para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Se isso não tivesse acontecido, o versículo nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se isso não tivesse acontecido, todos nós seríamos condenados ao inferno. Olha o poder do amor, porque Deus amou ao mundo, amou a mim e a você de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor do Filho é em se sacrificar em nosso lugar na cruz. Você já orou? Qual foi a última vez que você disse para Jesus, Senhor, eu te amo. Obrigado por ter morrido na cruz, por ter derramado o seu sangue naquela cruz no meu lugar. Qual foi a última vez que você fez essa oração de gratidão a Jesus, dizendo, Senhor, obrigado. Aquela cruz era para mim, aquela dor, a ira, o juízo, a condenação que o Senhor sofreu, era eu que merecia sofrer. Não, Senhor. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de mim, pecador. E sofreu o inferno lá na cruz para que eu tivesse o céu. O poder do amor, o amor que nos liberta. Por isso que o apóstolo Paulo diz que fomos constrangidos pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Julgando nós isto, um morreu para que, morreu e ressuscitou para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si mesmos. E aí, nós sabemos de cor 1 João 3,16 e 1 João também 3,16 mostra esse poder do amor do qual nós devemos viver. 1 João 3,16 fala que nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E é contagiante, irmãos, esse amor na prática. Na prática. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver filmes, bons filmes. Infelizmente, hoje tá difícil achar algum filme que preste, né? Está contaminado com tantas ideologias, com tanta podrequeira, fica difícil, está difícil. Mas se você vê, ainda encontra alguns filmes, principalmente filmes históricos, filmes de vida que fala da vida real e alguns outros filmes antigos aí que tem. Eu queria sugerir 2 aqui que fala justamente desse poder do amor vivido na prática, né? Como, por exemplo, aquele filme A Corrente do Bem. Já assistiu esse filme? Aconselho você a assistir A Corrente do Bem. O amor vivido na prática. E um outro filme também, esse evangélico, né? Muito bom, A Prova de Fogo. Também o amor na prática. Já assistiu esse filme? Para os casais aí, né? Vale a pena sentar junto e assistir junto esse filme, A Prova de Fogo. Então, os 2 filmes mostrando o amor sendo vivido na prática e vencendo aí
as lutas desse mundo do qual nós vivemos, para não sermos egoístas e amarmos ao próximo como o quê? A nós mesmos. Esse é o mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Mas, como o Senhor Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria de muito, nós estamos vendo isso. Quanto egoísmo, irmãos, quanto egoísmo na vida das pessoas. O egoísmo está muito forte. Às vezes até dentro da nossa própria casa. Os pais egoístas, filhos egoístas, esposos egoístas, esposas egoístas. E há um egoísmo terrível entre as pessoas. Que dirá então, se dentro de casa é assim, que dirá então às vezes fora de casa? Mas o Senhor nos chama a praticarmos o amor para que Jesus lá em João fala assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, o poder do amor, quando o Salmo diz que porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, ele se apegou com amor no seu Senhor e Salvador, e por isso ele experimenta Deus na sua vida, vivendo o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E por último, o poder da oração, não o poder na oração, mas o poder do Deus da oração, o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala aqui no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, com vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele me invocará. Oh, Deus maravilhoso! E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não há nada mais extraordinário saber que você tem um contato direto com o Senhor do universo, do qual você fala com ele e ele te responde. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você quer ver respostas de oração? Venha, se você pode, venha orar de manhã aqui na igreja. Quantas respostas de oração Deus tem nos dado. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui a partir das 6h30 e Deus tem ouvido as nossas orações. Amém, queridos? Esses dias eu estava compartilhando com os meninos, né? Sobre algumas respostas de oração, que nós temos também pedidos de oração, que a gente faz no nosso culto doméstico, e nós temos várias respostas de oração. E eu contando da minha vida de jovem, né? Como resposta de oração que Deus me deu. Uma das coisas mais assim, forte na minha vida, de resposta de oração que Deus teve bondade e misericórdia de mim, foi quando na minha juventude, lá em Carmo do Rio Verde, eu ia lá para debaixo do pé de manga, no quintal de casa, pegava com a minha Bíblia, e ali tinha aquele momento de leitura da palavra de Deus, lá, ficar mais tranquilo lá no quintal, lendo a Bíblia e orando, e lá nas minhas orações, eu pedi a Deus uma esposa. Eu falava com o Senhor, né? Aí eu pedia, eu era assim, eu era meio detalhista, eu dizia para Deus como é que eu queria ainda, né? Ser uma morena, assim, assada. E Deus, na sua bondade e misericórdia, me ouviu a oração, né? Não por merecimento, mas pela graça do Senhor. Resposta de oração. E eu desejava também ter pelo menos 3 filhos, né? Não sabia se ia ser meninos ou meninas, né? Mas eu queria que Deus nos desse, se fosse da vontade do Senhor, ele está aí. Graças a Deus, o Ian, o Arthur e o Heitor também resposta de oração. Então, ele me invocará e eu lhe responderei. Eu acredito que você também
deve ter experiência de resposta à oração. Amém? Então, nós precisamos de orar mais. Precisamos dedicar mais tempos na presença do nosso Pai Celestial. Lembra daquela palavra de Jesus quando ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai em secreto e teu Pai te responderá, te ouvirá. Qual foi a última vez que você fez isso, meu querido? Entrou no seu quarto, fechou a porta, vou falar com meu Pai em oração. Faça isso. Aliás, nós, especialmente aqui os pais, um exemplo muito importante que devemos dar aos nossos filhos. Não adianta apenas a gente falar para eles orarem. Nós precisamos dar o exemplo de oração. E felizes dos filhos que às vezes pegam os seus pais de joelhos ou sentados em oração, orando, falando com Deus. Falando com Deus. Louvado seja Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Louvado seja o Senhor. O poder da confissão de fé, o poder da verdade, o poder do amor, o poder da oração. Guardou? Os 4? Eu vou falar, vocês repetem comigo. O poder da confissão de fé. Não, vocês não estão aqui não. Eu acho que parece que você está mais ruim do que eu que estou rouco. Eu que estou rouco. Então, vamos falar forte, bonito? O poder da confissão de fé. O poder da verdade. O poder do amor. O poder da oração. Amém. Experimente Deus, então, na sua vida, vivendo isso. Como diz aqui no Salmo 91. Eu espero que agora você, ao olhar para o Salmo 91, você possa olhar com esses olhos, né? Com essa nova compreensão, para que a gente possa experimentar isso na nossa vida, cada dia do nosso viver. Amém? E se você, quem sabe, se esforçar um pouco mais, você pode falar o Salmo 91 todo de cor. Amém? Eu vou tomar água aqui, ver se eu dou conta de falar ainda o Salmo 91 de cor de novo. Ontem eu estava compartilhando que tive o privilégio, da minha juventude, maior parte dos textos bíblicos que eu sei de cor, como, por exemplo, vários salmos, foi na época de jovem. Eu dediquei tempo para memorizar. Não que depois a gente não possa, mas parece que a gente, né, houve essa dedicação na minha juventude que eu preciso também. Uma das coisas que eu acho assim fantástico também nas mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes é como ele tem aquela capacidade de memorizar uma mente, né? Que coisa, ele fala de coisas assim, tanto da Bíblia como histórico. Então, não importa a idade, né? Ele já está com os cabelos brancos e tem exercitado essa memorização. Está com a Bíblia aberta aí? Amém? Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide.
calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. O poder da confissão de fé, o poder da verdade, o poder do amor, o poder da oração. Vivamos isso e experimentemos Deus na nossa vida cada dia mais. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né? Amado Deus, querido Pai, te louvamos, te agradecemos, te adoramos, te bendizemos. Queremos viver o poder da confissão de fé, declarar a nossa fé. Ó Deus, aquilo que nós cremos, pois nós confiamos em Ti. Queremos viver o poder da verdade, falar a verdade, ouvir a verdade, viver a verdade, pregar a verdade, sermos da verdade e não termos lugar, ó Deus, na nossa vida para mentira alguma, porque o diabo é o pai da mentira e nós somos da verdade, o Senhor é o nosso Pai. Queremos viver a verdade, o poder da verdade da nossa vida, a verdade que é pavês, que é escudo, que nos guarda, ó Deus, das ciladas do inimigo. Queremos, ó Pai, viver o poder do amor, vivermos o amor a Ti sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, para que as pessoas conheçam que nós somos Teus discípulos. Vivemos o amor realmente e dar-nos a graça de vencer o egoísmo e vivermos, ó Deus, este amor na prática. Meu Pai, dai-nos a graça de vivermos o poder da oração a cada dia, buscar o Senhor. Ó Deus, não a oração que tem o poder, mas o Senhor é que tem o poder de realizar, ó Pai, os Teus feitos maravilhosos das nossas vidas para a Tua glória. Obrigado pelas respostas de oração. Continue, ó Deus, tende misericórdia de nós, ouve e responda às nossas orações. Nós te pedimos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo.